Estamos aqui do Espaço Na Cachove com a doutora Alexandra. Ela é psicopedagoga que está nos dando uma aula aí, e para a senhora e para o senhor aí é muito importante estar acompanhando, às vezes um filho, um sobrinho, um neto, né? E é muito importante essas dicas, né, doutora? Sim, porque sim. se veja esse diagnóstico precoce, aí tem condições de estar evoluindo com o tratamento e também melhorar as condições Sim. da criança, né? A gente fala sobre o neurodesenvolvimento, né? Porque uma coisa liga a outra. O TEA, dificilmente ele vem sozinho. Ele sempre vem com alguma comorbidade que a gente chama, dá a mãozinha, né? A gente fala, mãe, é que dá a mãozinha para uma coisa, dá a mãozinha para outra, né? Então, a gente tem o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Então, a gente tem só o déficit de atenção, que é aquela criança muito desatenta, aquela criança que tem problema de fixar o conteúdo na escola, é aquela criança que às vezes a mãe tá lá brava, presta atenção, porque você... Mas aqui ele não consegue acompanhar, não consegue fixar, é um déficit de atenção. E também temos a hiperestimulação da criança, que é a hiperatividade, que não consegue ficar quieta, também está dentro do neurodesenvolvimento. A gente tem o transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Então, o TOD, ele é muito ambiental. Então, ele também vem com as questões familiares. Então, a criança já tem ali um TDAH, a criança já tem ali um pouco de TEA, tá dentro do espectro autista. Então, o que acontece? Ele também começa a desenvolver o TOD. E eu gosto muito de pontuar o TOD, que o TOD virou modinha, viu, Roberto? Virou modinha. Agora, qualquer criança mal criada, eles falam que é TOD. Não é, tá, gente? Criança mal criada, sem educação, é falta de mãe e pai que dá disciplina. De princípios, né? De casa, né? Valores. A gente lembra bem de sair do chinelo, né? Da cinta, né? Agora, o TOD não. O TOD é um transtorno muito ruim, difícil para a família. Como que ele é diagnosticado? Também com observação, sim, sessões? É totalmente comportamental. A criança, quando ela está dentro do transtorno do opositor desafiador, ela é aquela criança que ela vai ser opositiva a você. Tudo. De tudo. Inclusive, ela se machuca, né? Ela arranca o cabelinho, às vezes. Ela não vai conseguir entender o seu não. Então, a gente vai auxiliando essa família, porque isso é um transtorno grande para a família, porque ninguém vai convidar você para ir na festinha, para levar o seu filho que destrói a festa. Mas isso aí se resolve com que tipo de tratamento? Psicoterapia. Como que seria esse tratamento? Seria psicoterapia. Seria um tratamento com a psicóloga, né, especializada em TOD. A família também precisa de orientação. Parte, né? Também precisa ser orientada, porque a mãe não sabe o que fazer, né? Aquele menino é muito imperativa, muito difícil de lidar. Então a mãe precisa ter um jogo de cintura, ela precisa ser sábia para poder conduzir aquela situação e aí minimizando a questão da tensão. É uma mediadora, na verdade, né? E o que a gente faz é, de toda forma, tentar evitar chegar no nível de necessidade de medicamento. Às vezes o medicamento ele é indispensável. Mas nesse caso específico, até na próxima aí, pausa eu faço a pergunta. Detectou esse tipo aí de transtorno. Tem um tratamento específico ou vai ser a base de calmante? Não, tem um tratamento. O que tem dá para fechar o diagnóstico? O que leva uma criança, eu médico, lógico que sai um pouco da sua área, mas pela experiência, o médico ele vai detectar que essa criança tem esse problema só com o dia a dia dele, com o que ele representa, ou
cientificamente falando, tem como detectar isso aí? Olha que legal essa pergunta. Aí entra o trabalho da avaliação psicopedagógica, aí entra o trabalho da avaliação neuropsicopedagógica. É o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, ele faz uma avaliação, um relatório bem elaborado, e aí essa mãe ela consegue levar esse relatório para o neuropediatra, com base a outros exames e outras informações, ele consegue gerar o laudo. Por quê? Digamos que a gente esteja fazendo uma investigação de transtorno positivo desafiador, que é o TOD. Digamos que é uma investigação do TOD. Como é que essa criança chegou até a clínica? O professor não aguenta mais essa criança, tendo um problema muito grande dentro da sala de aula, disciplinar, comportamental. E aí pediu para a mãe, olha, você precisa levar um especialista. A mãe vem e traz para a gente com essa queixa. Olha, meu filho está com problema comportamental, tal. A gente vai e começa a elaborar uma série de testes que são possíveis para nós fazermos. E também cercar de características, né? E é totalmente comportamental mesmo. É uma criança muito agressiva, é uma criança que tem um sentimento de vingança, é uma criança que tem um sentimento diferente de uma criança no seu desenvolvimento normal. Deixa eu encaixar uma pergunta, então. É o seguinte: quanto tempo precisaria de um profissional feito a senhora para fechar o diagnóstico? Porque a gente entende que acompanhamento. Sim. Seria sessões para estar avaliando, observando. Teria que estar, além do que o pai, a mãe, a família traz, do dia a dia, o relatório, tem que ter essa observação. Qual o período que seria legal para fechar esse diagnóstico? Uma sessão por semana, de 1 hora, seriam no mínimo 10 semanas. 10 semanas seria o suficiente para reunir elementos e montar um relatório embasado. Mas mínimo, menos que 10 semanas, o profissional... 2 meses e meio a 3 meses. E esse trabalho é conjunto com a escola, tá? Eu fiz um trabalho bem legal em Itaquá, com uma escola que tinha em Itaquá, de uma criança que eu fiz essa avaliação, né? E aí eu fiz inclusive eu montei um diário de comportamento que tinha um checklist. Quantas vezes, que é quantitativo, né? Quantas vezes a criança teve esse determinado comportamento no dia. Então, por semana, a escola me dava o retorno do diário do comportamento. Então, ele chutou o amiguinho quantas vezes? 2 vezes no dia. Ele ficou bravo com o amiguinho, puxou o cabelo, ou xingou, ou ficou com a reação de muita raiva, né? Expressão de raiva, quantas vezes? Então, eu fiz um checklist com vários quadradinhos e aí a professora ia ticando. Foi super parceira, porque é comportamental, e eu não tô com a criança 24 horas por dia. Então, a escola é fundamental para te dar. A família também entraria nesse quesito. A família também. E qual que é o difícil, né? E eu sou especialista em família, essa é a área que eu gosto muito de falar. Tem muito o que falar, né? Eu, como advogado, também tem muito o que falar de família. Família tem que ter um ambiente seguro, saudável para essa criança desenvolver, né? E a gente sabe que isso é um desafio muito grande por conta das demandas do dia a dia, né? Nós adultos, eu tô dizendo de modo geral, não temos inteligência emocional. Quisera os nossos filhos. Não é isso? Então eu vejo, às vezes a mãe chega lá, porque eu tenho muitas questões, trabalho muito essa questão da regulação emocional. É a coisa que eu mais gosto de fazer ali. E aí a mãe chega, ela já sabe, né, que as mães, elas falam uma com as outras, né, e falam, olha, meu filho deu certo com a Alexandra, eu acho legal se você levar lá, eu sou a super nani, né? Aí leva lá e eu falo, olha, eu vou dizer verdades que talvez você não esteja preparada para ouvir, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Então, a gente tem que fazer uma mediação, que eu sou mentora de mães, né? Então, eu vou mentorando aquela mulher, porque a gente não nasceu com um manual de paternidade? Te deram o seu bebezinho com manual? Bom, agora tem os reborn, né? Agora tem os reborn. Né? Ué,
Agora tem os Já reborn. vem com o manual Já lá, vem né? com o Pode manual, fazer isso, né? pode fazer E é aquilo. tão bonitinho que ele nem suja a fraldinha, né, gente? Isso lá, já voltamos com a doutora aqui. Estamos aqui nesse bate-papo muito interessante para o senhor e para a senhora que nos acompanha aí nessa maravilhosa noite do dia 30 de maio, né? Passa das 19 horas e 40 minutos, e a gente está com a doutora Alexandra aqui, que é psicopedagoga, nos ensinando, nos dando umas aulas e um bate-papo muito gostoso.